partir desse momento, a gente vai dar início à nossa apresentação sobre o processo de colonização que vai se dar no Brasil. Para início de conversa, a gente precisa falar um pouco sobre a historiografia, sobre esse período histórico. A gente precisa compreender que existe todo um debate, existe toda uma concepção histórica que vai debater sobre os eventos que se sucederam em 1500. Uma parte, e a parte consagrada da historiografia, durante muito tempo, trabalhou esse momento histórico como descobrimento. Então, o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Em dado momento, essa historiografia ela foi revisitada, revisada, e começou-se a questionar se realmente esse conceito de descobrimento ele era um conceito válido e se forjou um novo conceito, um conceito de invasão. Então, as terras teriam sido invadidas porque já existiam povos humanos que habitavam o litoral, não somente o litoral, como todo o interior dessas terras. E aí, as duas correntes historiográficas elas passam a disputar pela interpretação da história desses eventos. De um lado, você vai ter essa historiografia tradicional que vai dizer e que vai permanecer com o conceito de descobrimento. Então, o Brasil foi descoberto no ano de 1500, em 22 de abril. Aliás, recentemente, da data em que nós estamos gravando esse vídeo. Um outro conceito, uma outra versão historiográfica vai dizer que essa versão está completamente equivocada e que, como já existiam povos na região e que os portugueses vieram, dominaram, não de forma pacífica, mas implementando uma força violenta com a escravização, principalmente. Então, o território teria sido invadido. E uma versão mais recente, ela já vai questionar essas duas e vai dizer, não, nem os portugueses descobriram o Brasil em 1500 e nem se trata, na verdade, de uma invasão, porque outros povos já tinham chegado à região muito tempo antes do que os portugueses. E aí cita-se os chineses e o povo viking. Esses dois grupos teriam vindo aqui na América, teriam trocado experiências com a população local e teria sido isso. Das três versões, a terceira ela é a mais insustentável. É a mais fácil da gente derrubar, é a mais fácil da gente desconsiderar. Porque quando você diz, os chineses, os vikings já estavam mantendo contato com os povos da região, e por isso, quando os portugueses chegam em 1500, essa relação se faz de forma amistosa, é porque antes já havia tido um contato, é porque esses povos já tinham trocado essas experiências. A gente não vai aqui negar o fato de que outros povos já podem ter vindo, já podem ter tido uma experiência e tudo mais. Mas a grande diferença é que toda e qualquer expedição que se deu
aos territórios que a gente vai chamar aqui de América Portuguesa, ela vai se dar de forma privada. Não existe o intuito de dominar a região, não existe o intuito de povoar a região, não existe o intuito de colonizar. Eles simplesmente vêm, pegam aquilo que conseguem, realizam as suas trocas e depois disso vão embora. Quando os portugueses vêm para o Brasil em 1500, na verdade já é a segunda, porque 2 anos antes, outros portugueses já vinham para a região. Só que essa viagem de 1498, ela foi uma viagem secreta, ela foi uma viagem privada, ela não foi uma viagem em que os grupos políticos, os grupos econômicos, os grupos que controlam as relações econômicas e políticas financiavam. Não foram elas que bancaram essa viagem de 1498. Tudo o que o Estado português estava fazendo era viagens para se contornar o Cabo das Tormentas, a região de extremo sul da África, para que se chegasse às Índias. Então, somente em 1500 é que vai haver um investimento dos grupos econômicos e do Estado português para que se chegasse no Brasil, efetivamente. Então, Vasco da Gama, que já havia tentado chegar na primeira divisão, brincadeira, não é isso não. Vasco da Gama, que já havia tentado e que efetivamente conseguiu fazer o contorno ali do Cabo das Tormentas, que depois foi rebatizado como Cabo da Boa Esperança, ele orientou que para se fazer esse trajeto, se desviasse, se afastasse o máximo do território africano e aí sim contornasse o extremo sul da África, evitando as correntes ali que afundavam as embarcações. Nesse processo, eles começaram a perceber indícios de que existiam territórios mais a oeste. Que indícios eram esses? Eles passaram a encontrar vestígios de vegetação. Não vegetação marinhas. Estou falando aqui de algas. Estou falando de troncos de árvores. Eu estou falando aqui de folhas de árvores caindo no mar e ficam voando. E de algumas algas que são realmente ali da costa, e que fazem parte ali do litoral, que se soltam e aí ficam em alto mar. Além de todos esses indícios da vegetação, existe também a observação de aves. Algumas aves que costumavam visitar as embarcações quando elas se aproximavam, em dada medida, do litoral. Então, por mais que ainda não se conseguisse ver a terra, tudo isso já indicava que existia alguma coisa para lá, porque para onde eles vinham já estava muito longe e esses resquícios de terra não se davam, não se encontravam no trajeto de lá para cá. Então, tudo isso indicava somente que as coisas para o oeste é que tinha terra.
Então, a viagem de Cabral, em 1500, ela não vai se dar de modo acidental na chegada ao território que a gente vai chamar genericamente aqui de Brasil. Então, a chegada de Cabral aqui não foi acidente. Ela teve um objetivo, ela tinha um propósito, e esse propósito foi cumprido. Chegaram às terras, visualizaram, mantiveram contato com a população local, passaram 10 dias, aliás. Nesses 10 dias, houve comemorações, reza a lenda de que os portugueses começaram a dançar o som de uma sanfona e os indígenas tiraram alguns portugueses para dançar, e aí todo mundo festivo. Pero Vaz de Caminha redige uma carta para o rei de Portugal, descrevendo todas as observações que ele fez sobre o território que eles estavam visualizando. Não somente do território em si, mas dos humanos que aqui viviam. Vai falar desses humanos, da sua tom de pele, do cabelo, da própria vestimenta ou da falta dela, de pelos ou da falta deles. Os indígenas costumavam se raspar, utilizavam, por exemplo, a língua do pirarucu seco, né? Então, eles se raspavam e tudo mais. Então, você tem aqui toda uma estrutura que vai ser narrada por Pero Vaz de Caminha e que a gente conhece apenas uma parte, pelo menos o senso comum sabe apenas que em se plantando tudo dá, porque as árvores eram enormes, a gente era muito feliz, e aí, nesse processo de 10 dias festivos, se introduz a cruz, um símbolo do expansionismo, não somente da coroa portuguesa, e aqui é importante, da Igreja Católica. Então, você tem os três maiores poderes envolvidos no processo de chegada a esse território que a gente está chamando de Brasil. Então, você vai ter a coroa portuguesa, você vai ter os ricos comerciantes de Portugal, de Gênova, da região ali da Itália, que queriam ter acesso às especiarias, e você vai ter a Igreja Católica. Então, política, economia e religião unidos em um propósito. Tá, JB? Mas isso não invalida o fato de que já existia uma população aqui, de que essa população chegou há muito tempo, passando lá pelo Estreito de Bering, que viajaram da África há não sei quantos séculos. Ok? Mas a gente está falando de Brasil. E quando a gente fala Brasil, estamos falando de um conceito político. Estamos falando de toda uma estrutura administrativa, econômica, social, religiosa, que então não existia nos territórios que a população nativa habitava. Então, os nativos, eles eram múltiplos. Eles tinham uma cultura extremamente variável. Não se tinha uma unidade política na região. Você tem aqui os tupinambás, você vai ter um tronco tupi mais conhecido,
E você vai ter outras tribos de outras culturas, como o G e outras aí. Então, eu entendo e aceito e concordo com o conceito de invasão. Porque, de fato, houve um processo de invasão ao território. Nenhum dos portugueses nasceram aqui. Ao mesmo tempo que, quando se diz em descobrimento, é possível aceitar esse conceito, colocando ele exatamente onde ele está, dizendo que o processo de descobrimento ele é um processo político, ele é um processo que vai ter em si a formação de um Estado, no caso de uma colônia. Então, a historiografia tradicional defender que o Brasil foi descoberto é aceitável. Os revisionistas dizerem que o Brasil foi invadido, beleza, é aceitável. Agora, não me venha dizer que nem foram os portugueses e nem foram invasão os eventos que se deram nesse território, porque já tinham vindo outros grupos, como chineses e vikings, para cá. Essa historiografia aqui, ela é desconsiderada. Não aceite qualquer argumentação nesse sentido. Ela é inválida. Ela fica mais a título de curiosidade. Então, se você for debater com alguém, debata apenas sobre descobrimento ou invasão. Agora, tu já sabe os argumentos principais dos dois lados. Se você quiser desconsiderar algum deles, aí já é com você. Então, uma vez que os portugueses se instalaram, passaram uns 10 dias aqui, e depois se mandaram para a Índia, os portugueses tinham um projeto de colonização? A resposta é não. Os portugueses, eles viam o território recém-descoberto como um entreposto comercial. Era uma parada, ou melhor, era a última parada para fazer um reabastecimento, para pegar comida, para revitalizar as forças, quem sabe até tomar um banho, e aí partir para as Índias. Falando sobre isso, a, a vida em alto mar era dificílima. A maioria dos marinheiros eram homens. Então, a maioria das profissões, né? A mulher, ela acabava sendo a mulher, a filha, a esposa. Então você tem poucos números que demonstram que as mulheres eram mais do que esposa, filha, mãe. Existiam casos, mas isso é para um outro momento. Então, a vida dentro dos navios, das naus, da caravela, era muito complicada. A alimentação ela era rudimentar. Imaginem que essas refeições elas eram muitas vezes produzidas em terra e elas tinham que durar meses. E isso acabava provocando
o estrago desses alimentos, e comer comida estragada acabava desarranjando o estômago desses marinheiros, e eles acabavam ficando fracos ao longo da viagem. Colocava-se algumas laranjas, por causa do famigerado escorbuto e a falta de vitamina C. Então, a laranja ela estava presente ali, e o que se tinha em grande quantidade era vinho. Dava-se quase 2 litros de vinho para cada marinheiro por dia. E aí você já consegue pensar aqui uma alimentação precária, somente homens, vinho. Aqueles que eram mais fracos acabavam sofrendo vários tipos de agressões, especialmente as agressões sexuais. Então, esses marinheiros, eles faziam grande parte das viagens embriagados. Existem também informações de jovens que participavam dessas viagens, e eles eram abusados assim de várias formas por esses marinheiros. Inclusive, caso houvessem algum membro clerical dentro dessa embarcação, esses jovens, mesmo que eles pedissem ajuda a esses membros da Igreja Católica, o membro da Igreja Católica ficava de mãos atadas e nada podiam fazer por esses jovens. E isso acabava se reproduzindo. Esse jovem que conseguia sobreviver a essa vida de alto mar, de riscos físicos, de ser jogado em alto mar, ou subir no mais alto dos mastros e cair lá de cima, de ser violentado pelos outros marinheiros. Então, quando eles sobreviviam a toda essa situação, quando eles se tornavam marinheiros adultos, eles replicavam esse comportamento nos outros jovens. Então, essa era a realidade dentro das embarcações. Essa era a realidade dos primeiros indivíduos portugueses que chegaram do lado de cá. E as relações elas se deram a partir disso. Como eu já disse, Portugal ele não tinha um projeto de colonização. Ele via o Brasil como a última parada para abastecimento, para pegar comida, pegar mantimentos, quem sabe pegar um sol, terra firme, que eu quero dizer, tomar um banho. Então, o Brasil ficou sendo esse entreposto comercial. E no litoral dessa região, dessa terra, se criaram feitorias. Essas feitorias, elas eram grandes armazéns. Ali se estocavam, especialmente o pau-brasil, que era explorado e trazido até o litoral pelos indígenas. Então, deu-se continuidade àquela relação amistosa entre portugueses e ameríndios. Mas nem sempre foi assim. Tá? Alguns índios, algumas vezes, se rebarbavam com os portugueses e tacavam flecha neles, e aí eles saíam correndo para dentro dos fortes e ali se trancavam, os índios tacando flecha, até que os índios se cansassem e fossem embora. Então, esse foi o plano de Portugal, de extração do pau-brasil, de exploração das drogas do sertão, que se deu
mais ou menos de 1500 até 1530. A relação de escambo entre ameríndio e portugueses é uma relação que, durante muito tempo, ela foi pensada somente a partir dos nossos valores. E aí eu quero dizer como nossos, como indivíduos urbanizados. O que eu quero dizer aqui? Aprendeu lá com a professora Cotinha, na quinta série, de que os portugueses entregavam quinquilharias, bugigangas, para os ameríndios. E, em troca, os ameríndios davam para o Brasil, davam as drogas do sertão para os portugueses. De modo bem sucinto, beleza, beleza. Mas essa visão é uma visão que já está ultrapassada. Veja, quando o indígena ele entrega esses produtos naturais para o português, tem um monte de questão envolvida aqui. Para o índio, ele está entregando ali uma árvore que ele vê aos montes. Então, aquela árvore ali, ela não tem nada de valor. Ao mesmo tempo que o índio ele não se sente dono da terra. A maioria dos ameríndios, eles ainda viviam de forma nômade ou seminômade. Eles já sabiam a prática da agricultura, mas era uma agricultura rudimentar, uma agricultura de coivara, queimavam, plantava, tirava e ia embora. Fazia isso em outro lugar. Então, esse índio ele não se via como dono da terra, ele via a madeira, a droga do sertão como um produto em larga quantidade, então ele simplesmente entregava. E, em troca, ele recebia produtos que eram extremamente raros. Quando ele recebia, por exemplo, uma faca, essa faca, além de ser uma faca, ela é um objeto de metal que os índios desconheciam. Se tu parar para pensar, perceba que quando os índios entram em contato com os portugueses, eles vão saltar do período neolítico para a idade dos metais. Isso pensando isoladamente, assim, ó. Agora ele tem acesso aqui a uma colher, agora ele tem acesso aqui a uma faca, a um garfo. Mas é muito mais que isso. Porque ele vai entrar em contato com toda uma cultura que já evoluiu no sentido de serem sedentários, de construírem sua propriedade privada, e aí ele salta historicamente no tempo. Esse índio, quando ele pega um espelho, um pente, uma colher, não importa o produto, esse índio ele vai, na verdade, pegar uma carga simbólica. Quando ele pega algum produto e expõe esse produto para todos da sua tribo ou para outras tribos, ele está dizendo que ele foi corajoso o suficiente para enfrentar esse povo estranho e veio de lá com aquele produto que ninguém sabe o que é. Então, para ele, aquele pente, aquele espelho, aquele garfo, tem um valor simbólico muito maior
do que o pau-brasil, do que as drogas do sertão, em resumo, aquilo que ele dava para os portugueses. Então, a gente tem que parar de pensar que os indígenas eles eram pobres e inocentes e que foram enganados pelos portugueses. Se tu pensar em termos de valor material, urbano, beleza, ok. Continua pensando assim que de fato é. Se tu pensar em termos urbanos, um, um garfo de metal vai ter um valor muito inferior à quantidade de troncos que eles exploravam e entregavam para os portugueses nesses armazéns, nessas feitorias. Mas, de novo, esse é um debate aqui que precisa ser superado, porque, como já disse, visualizar o nativo como inocente é uma visão muito limitada dessa relação entre portugueses e ameríndios, em que os próprios ameríndios faziam suas leituras. Bem, continuando com esse período pré-colonial, o que explica a falta de interesse dos portugueses na região? Você pode pegar a carta de caminho, e aí lá vai dizer, ó, aqui se plantando tudo dá, mas não foi encontrado ouro, não foi encontrado prata, não foi encontrado diamante, e, em verdade, o que há de mais precioso aqui é essa gente. É isso que o Caminha vai dizer, escrevendo lá para o rei de Portugal. Mas, mano, não dá para imaginar que os portugueses acreditaram nisso e simplesmente abandonaram o projeto de exploração dessas terras. Você tem que entender que o objetivo eram as Índias. Lá se havia feito o contato, lá se havia feito o processo de negociação com as especiarias, que os europeus queriam comercializar e pagavam muito metal precioso para adquirir essas especiarias. Foi feito todo o investimento para que se chegasse nessas regiões, mas principalmente a exploração do território brasileiro em seu interior era uma atividade extremamente perigosa. Então, os portugueses abriram mão do incerto para aquilo que eles já tinham. Já chegamos na Índia, já temos acesso aos especialistas, já temos acesso à Rota da Seda, vamos deixar o Brasil ali quietinho. Não dá para imaginar que os portugueses simplesmente iam abrir mão do Brasil porque não tem metal precioso. Porque se não tivesse, eles não teriam realizado todo o processo de colonização. Os franceses questionavam o Tratado de Tordesilhas. Os ingleses questionavam o Tratado de Tordesilhas. Os franceses viviam atacando as terras tupiniquins, viviam atacando as embarcações portuguesas. Os corsários ingleses, que são os grandes piratas pagos, reconhecidos pela coroa, atuavam e saqueavam essas embarcações. Então, existiam outros grupos, outras nações que tinham interesse nas terras, só que Portugal não ia abrir mão e realiza as chamadas expedições guarda-costas, que eram expedições que ficavam navegando pelo litoral, e as chamadas
expedições exploradoras, que tinham por objetivo reconhecer o território, começar a estudar a fauna, a flora, o território e tudo mais. Então, a gente precisa compreender que nesse processo de 1500 a 1530, os portugueses eles não efetivaram o processo de colonização, mas eles passaram a fazer uma administração dessas posses, evitando que ingleses e franceses tomassem o território. Chega no ano de 1530, o comércio das especiarias tem uma leve queda, mas não dava mais para fingir que o Brasil era um território português sem de fato ocupado. Então, os portugueses eles iniciam, por medo de invasão estrangeira, leia-se, ingleses, franceses, holandeses, eles iniciam algumas medidas administrativas para colonizar a região. Primeiro, funda-se a região de São Vicente e depois, alguns anos depois, faz-se o processo de divisão do território nas chamadas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias são latifúndios imensos. 15 lotes de terras, doado à média e pequena nobreza, aqui com recursos próprios, deveriam vir para o Brasil para povoar, para gerar desenvolvimento social, para gerar lucro e para proteger o território dessas invasões. E por que eu fiz questão de dizer de que essas capitanias foram dadas à pequena nobreza e à média nobreza? É para deixar claro para ti que a grande nobreza e a grande burguesia portuguesa, elas estavam envolvidas com o comércio com o Oriente, lá para a Índia. Então, o Brasil era secundário. O rei lavou as mãos e disse, ó, a partir de hoje é tua função desenvolver esse território e proteger. Então, as capitanias hereditárias, elas foram a primeira medida da coroa portuguesa em efetivamente ocupar o espaço. Mas elas vão falir. Não vai dar certo as capitanias hereditárias. Razões para isso. Pouca participação da coroa. Então, como já disse, o rei ia dizer, ó, tá lá a tua terra, vai para lá, desenvolve, protege e te vira. Depois disso, os próprios donatários não tinham grandes interesses em vir para o Brasil. Imagina, os caras vão abrir mão de tudo que eles possuem na Europa, e aqui eu estou falando de riquezas propriamente dita, mas também estou falando de toda uma questão cultural e estrutural. Civilização, urbanidade, espaços de diversão. Nada disso existia no Brasil. O Brasil era só mato. Ninguém queria vir para cá. Então, grande parte dos donatários não tinham qualquer interesse em vir para o lado de cá. Esses donatários, além de não terem interesse, eles tinham poucos recursos. Eles, com seus próprios recursos, deveriam construir as embarcações, contratar os marinheiros, trazer esses indivíduos para morar no Brasil, para construir residência nessas terras. E, de novo, quem vai ter interesse em vir para as terras tupiniquins, que não tem nada
além de mar? A resposta é ninguém. E vai ser por isso que os portugueses vão utilizar uma tática punitiva para todos aqueles que não são desejados na metrópole. Aqueles que cometeram crimes vão ser deportados para o Brasil. Isso aqui é fundamental para você compreender o princípio da formação da mentalidade da população brasileira. Olha só, os caras que vieram para cá, e aí eu quero falar caras enquanto homens, eles vieram para cá como forma de punição. Então, o Brasil já era algo horrível na cabeça deles. Segundo, o que eles desejavam era retornar para Portugal. Então, o Brasil é o inferno e eles querem sair daqui. E aí eu acabei demonstrando para você dois pensamentos corriqueiros do brasileiro. O Brasil é um inferno, mazelas sociais, corrupção, e que na primeira oportunidade rasga daqui. E aí tem um outro elemento até curioso, que é o próprio conceito de brasileiro. Quando você pensa nas nações europeias, Inglaterra, o cidadão da Inglaterra, inglês. Quando você pensa na França, cidadão da França, francês. Cidadão da Bélgica, belga. Da Austrália, saindo aqui para a Oceania, australiano. Então, quando tu vai pegando essas nacionalidades, tu vai vendo que nenhuma termina em eiro. Agora, quando tu pensa em profissões, aquele que produz calçado, calçadeiro. Não, não, brincadeira, não é isso não. Sapateiro. Aquele que constrói casa, pedreiro. E aí, quando tu vai pensando nessas profissões, vai percebendo que elas terminam em eiro. Exatamente a mesma terminação do cidadão brasileiro. E brasileiro é aquele que trabalha com o Brasil. E o que é o Brasil? É o pau-brasil. Então, o brasileiro não é uma nacionalidade. O brasileiro é uma profissão. Por isso que se diz em meme que o Brasil não é para amadores. E entenda que amador, nesse sentido, não é aquele que não tem experiência, mas é aquele que não ama o seu território. Porque na primeira oportunidade, sai daqui. Então, percebe todas essas estruturas aqui que se enraizam tão fortemente na mentalidade do colono que chega até os dias de hoje. Só para finalizar, que já está muito estendido, algumas curiosidades sobre alguns desses donatários. Você vai ter o Duarte Coelho, que vai ser o responsável pela implantação da cana-de-açúcar no Brasil.
Você vai ter o Martim Afonso de Souza, vai ser responsável por uma outra capitania, que vai ser a capitania de São Vicente, mas não pelos mesmos motivos do Arte Coelho. Martim Afonso de Souza vai estar envolvido ali numa relação de venda de escravos. Você vai ter outros, esses são os mais famosos, tá? São os dois que deram certo, mas você vai ter, por exemplo, um donatário que vende tudo que ele tem lá em Portugal e vem para o Brasil. E aí ele começa a fazer todo um desenvolvimento da região, só que os trabalhadores começam a fazer denúncias ao Tribunal do Santa Inquisição, que convoca ele a prestar esclarecimentos. Ele não chega a ser sentenciado de morte, e, aliás, ele era anticlerical, mas ele perde a propriedade. Você tem um outro que acaba se viciando em tabaco, fuma tabaco, e vai acabar se envolvendo em conflitos com traficantes e principalmente com degradados, náufragos. Então, ele perde as suas posses, ele vai até uma igreja onde vai ser humilhado também. Você vai ter Francisco Pereira, na Bahia, e aí é importante citar o nome dele, porque ele vai tentar desenvolver ali uma organização social, mas ele vai entrar em conflito com os tupinambás e vai perder. Tem outros que vendem as coisas para lá e no meio do caminho a tempestade afunda a embarcação e acabam morrendo pelo caminho. E aí, para finalizar, trazendo mais uma vez para o contexto da atualidade, que é essa a função da história, ela não é simplesmente estudar o passado pelo prazer do passado, mas é você estudar o passado para entender as engrenagens que formam o teu presente. Essas capitanias hereditárias, elas são os latifúndios. E esses latifúndios, eles vão gerando cada vez mais uma sociedade em que o proprietário é o senhor não só da terra, mas também dos indivíduos. Daqui a pouco você vai ter a escravidão, mas esse é um assunto numa próxima aula. Então, esse donatário, que é o latifundiário, dono da propriedade, dono dos escravos, dono das pessoas, tudo gira e tudo funciona a partir do seu querer, vai se, de novo, enraizando na sociedade brasileira. Então, você vai ter a plantação de cana-de-açúcar, latifúndio. Ué, não tem gente, eu sou o dono, vou usar toda essa terra aqui. Mas aí o Brasil vai crescendo, a história do Brasil vai passando, o Brasil vai se tornando outras coisas que não mais colônia, surgem cidades, vai surgindo cada vez mais organizações sociais, e no centro disso tudo, o latifúndio. E quem controla o latifúndio agora não são os chamados donatários, mas são os coronéis. E aí você vai ter os coronéis organizando toda essa estrutura administrativa. E aí, quando chega nos dias de hoje, quem você encontra nos poderes políticos, você vê grandes latifundiários.
tem um certo governador de um certo estado, né, que é filho de um grande latifundiário e proprietário de uma rede de comunicação, que já está, ó, há uma porrada de tempo aí no poder. Papai é senador, ele é governador, mamãe também tem um cargo político. Vai para o Maranhão? Mesma coisa. Você vai ter lá Rua Sarney, você vai ter Escola Sarney, Ala Sarney, Ponte Sarney, mais uma marca desse latifúndio, dessa capitania hereditária. Você vai para a Bahia, ACM, né? Morreu, mas deixou um netinho aí. Então, percebe que essas regiões elas possuem um poder político ligado à propriedade de terra. É isso. Muito obrigado por ouvir e a gente fica aqui até nosso próximo encontro.